Olá, meus queridos alunos do nono ano do Colégio Edificar. Aqui é o professor Madison Martins, da disciplina de Geografia, e hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso conteúdo programático, ainda falando do capítulo 5, no caso, dando desfecho para ele, né? Que tinha por título Europa, Sociedade e Espaço Econômico. Lembrando que no nosso último vídeo nós falamos um pouco sobre a origem da União Europeia, qual era a importância dela no atual cenário econômico mundial e que acabou citando, né, que acabamos citando a questão dos blocos econômicos, porque a União Europeia é um dos blocos mais antigos que existe. Aliás, é o primeiro, tá? E no caso, a gente viu que a união dos países que formam a União Europeia, ela surgiu da necessidade, né, de estabilizar política e economicamente a Europa. E aí surgiu primeiro o Benelux como uma zona de livre comércio, depois, né, veio-se o mercado comum europeu, e aí no caso essa primeira junção, essas primeiras junções, elas serviram como um embrião, né, com as principais economias da Europa para formar a União Europeia. Lembrando que todas as vezes que a gente fala da questão de blocos econômicos, a gente está falando da união, né, da junção de países em prol de algo. E geralmente está relacionado a questões políticas e com grande ênfase na questão econômica, propriamente dito. A partir disso, nós citamos algumas das principais economias da Europa, com ênfase na Alemanha, na França e no Reino Unido. E agora a gente vai continuar falando um pouco sobre os conflitos no continente europeu. Apesar do crescente desenvolvimento, o continente europeu é marcado por conflitos internos originados há séculos e relacionados à incorporação de territórios e de grupos étnicos minoritários. São exemplos disso a dominação inglesa sobre os irlandeses e a espanhola sobre os bascos. Então, o que seria a questão irlandesa? Até os dias de hoje, a participação da Irlanda do Norte no Reino Unido é motivo de sérios conflitos, pois a Irlanda, também chamada de Eire ou Irlanda do Sul, que ocupa a maior extensão territorial da ilha, que leva o mesmo nome, reivindica tanto a reunificação das duas Irlandas quanto a constituição de um único país independente. Essas reivindicações estão ligadas às duas perspectivas principais da questão irlandesa, a territorial e a religiosa. Nesse caso aí, essa questão do conflito está envolvendo questão domínio territorial e a questão religiosa, que é um ponto importante no continente europeu. Aqui a gente tem aí uma imagem mostrando mais ou menos onde está a localização da Irlanda, e é essa questão, olha, Irlanda do Norte e a outra parte dita Irlanda, como sendo maior, de maior contingente ali territorial, tá? Localização. Desde o século XII, quando a ilha da Irlanda foi dominada pela Inglaterra e as leis inglesas passaram a valer para os irlandeses por imposição real, através do Tratado de Windsor, cresceu o número de imigrantes ingleses na região. No contexto da crise feudal e da formação da monarquia nacional, os reis sabiam que, quanto maior fosse a conquista de territórios, maior seria o seu poder. Né? Que nesse passado que a gente fala, uma das questões da soberania estava relacionado com ter muitos territórios e, em outros casos, ter um grande contingente populacional. A imposição desse poder absoluto foi posteriormente acompanhada pela imposição de uma nova religião, quando, em 1534, o rei Henrique VIII
rompeu com a Igreja Católica e se tornou o chefe da Igreja Anglicana, um dos principais alicerces do governo absolutista. Isso desagradou a maior parte dos irlandeses, fortemente identificados com a doutrina católica, já fragilizada pela reforma protestante que ocorria na época. Os conflitos se tornaram ainda maiores no final do século XIX e início do século XX, com a criação do Sinn Féin, partido político representante do separatismo irlandês, IRA, que organizou a luta armada contra a Inglaterra. Em 1921, o sul da ilha da Irlanda proclamou-se independente do domínio britânico, vindo a se chamar posteriormente República da Irlanda, em 1949. Entretanto, os 6 condados da parte norte da ilha, região também conhecida como Ulster, onde predominam os protestantes, decidiram continuar fazendo parte do Reino Unido. E em 1969, quando o exército inglês passou a interferir nesse conflito, a situação se agravou e desde então diversos atentados a bomba foram realizados pelo Exército Republicano Irlandês, que é o IRA, ao empreender luta armada pela independência da Irlanda do Norte. E aí a gente sabe aqui, ó, voltando rapidinho nessa Irlanda do Norte, qual é a área aí que a gente está falando, tá? Voltando aí no mapa. As ações terroristas promovidas pelo IRA tinham como alvo principal as autoridades britânicas e eram praticadas tanto na Irlanda do Norte como na ilha da Grã-Bretanha. Em 1961, os ataques na Grã-Bretanha foram intensificados, especialmente em Londres. Em contrapartida, os grupos paramilitares protestantes também revidavam e promoviam ataques contra os católicos. O cessar-fogo do IRA entrou em vigor, no caso, em setembro de 1994, e no mês seguinte os protestantes anunciaram o fim da luta armada também. Olha só, meninos, lembrando que essa parte aqui ela é bem conceitual e histórica, tá? Que é como está pontuado lá no livro de vocês. E aí, qual era a questão básica? Situados em uma área geográfica peculiar, os bascos habitam tanto a região norte da Espanha quanto a região sul da França, com uma população aproximada de 2,5 milhões de pessoas. Esse país tem enfrentado e resistido a inúmeras tentativas de dominação e de aniquilamento de sua cultura, porque aí no caso, como está entre países, a ideia ali é que se eles são uma minoria, a ideia é sumir. Então, se eu falo em aniquilamento de cultura, eu estou falando de um povo que tende a sumir, né? A questão basca é um conflito territorial e étnico que surgiu no final do século XV e início do século XVI com a unificação da Espanha. O País Basco é composto por 7 regiões tradicionais: Baixa Navarra, Lapurde e Sola, que compõem o território de Iparralde, né, na região francesa, e Álava, Biscaia, Guipúzcoa e Navarra, que compõem o território de Egoalde, na Espanha. A convivência entre o País Basco e a França é relativamente pacífica, mas o mesmo não ocorre com a Espanha. E aí a gente está vendo qual é essa posição peculiar que a gente fala. Olha, sul da França, e ali parece que é embutido dentro da Espanha, então é uma situação bem complicada, né, de ver, tá? Esse aí é a área territorial do País Basco. Na ditadura de Francisco Franco, que foi de 1936 a 1975, o povo basco perdeu sua autonomia
e foi impedido de se expressar em seu idioma, de manifestar sua tradição cultural e de comemorar importantes festas nacionais. Essa repressão desencadeou um forte movimento nacionalista e a formação de grupos terroristas de resistência, como o Grupo ETA, que significava Pátria Basca e Liberdade, que iniciou uma luta armada desde o final da década de 1959, com o objetivo de pressionar o governo espanhol a reconhecer a independência total do País Basco. O ETA contou com o apoio da população até o fim da ditadura franquista, quando o povo basco reconquistou parte de sua autonomia através da criação de uma região autônoma do País Basco, com parlamento e sistema de impostos próprios. A autonomia reconquistada, o elevado desenvolvimento econômico do país e a aversão ao terrorismo fizeram com que a maioria do povo basco, mesmo buscando sua independência e sua constituição como Estado soberano, diminuísse o apoio à organização terrorista. Com isso, alguns setores do movimento enfraqueceram e o grupo se fragmentou em diferentes partidos políticos, restando apenas algumas alas mais radicais que continuaram realizando atentados, mantendo vivo o movimento e fundando um partido político próprio, o Partido Henri Batasuna. E aqui a gente chega nas tensões separatistas na Bélgica, né? O território da Bélgica já esteve sob domínio espanhol, austríaco, francês e dos Países Baixos. Anteriormente conhecido como Países Baixos do Sul, o país foi controlado por espanhóis até 1713, quando passou a ser domínio austríaco, sendo anexado pela França com as Guerras Napoleônicas. Com a queda de Napoleão e o Congresso de Viena em 1815, que reformulou o mapa geopolítico europeu, os Países Baixos do Sul foram anexados ao Reino dos Países Baixos. Tal situação permaneceu até 1830, quando se iniciou o processo de independência, formando em 1839 o Estado belga. Esse movimento teve início com protestos dos valões insatisfeitos com as políticas de livre comércio dos Países Baixos, as diferenças culturais e religiosas, além do descaso com que eram tratadas no país. Aqui a gente tem a posição da Bélgica, né, e a gente vê aí que ela tem essa proximidade com Países Baixos, com a Alemanha, com Luxemburgo e com a França, né? Ela está entre aí vários países. O norte flamenco, região conhecida como Flandres, na fronteira com os Países Baixos, mais rico e com raízes culturais nos Países Baixos, e o sul, Valão, região conhecida como Valônia, na fronteira com a França, mais pobre e com raízes culturais francesas, fazem da Bélgica um país que pouco se identifica culturalmente e que abre espaço para a possibilidade de uma separação do país. Com a formação da Bélgica pelas regiões de Flandres e Valônia, o país se tornou uma monarquia constitucional com eleições parlamentares. As duas partes do país, com o passar dos anos, se desenvolveram e se constituíram com características muito peculiares. A região de Flandres conservou seu idioma, industrializou-se, manteve sua economia baseada em petróleo durante o século XX e hoje se volta para exportação, com um PIB per capita quase 20% acima da média europeia. Já a Valônia permaneceu predominantemente agrícola e hoje é extremamente dependente da política agrícola comum da União Europeia,
possuindo uma taxa de desemprego de 17%, o dobro da taxa da região de Flandres. As tensões políticas entre o Norte e o Sul refletiram a união de suas populações como um todo. Não existe um sentimento nacionalista que o país, sendo o rei Alberto o único símbolo de união entre as duas regiões. Hoje, a Bélgica é um país que não apresenta uma rivalidade entre duas regiões, mas sim um não reconhecimento que gera perguntas sobre o real motivo de estarem juntas sobre a mesma bandeira. Então, na próxima aula, né, no caso, no próximo vídeo, a gente ainda vai continuar destacando questões sobre a Europa, né? Essa parte do livro de vocês ela é bem densa, com muitas informações, e é uma coleção que destrincha bastante os aspectos europeus. Então, no próximo capítulo ainda é sobre a Europa, e qualquer dúvida, né, vocês podem estar entrando em contato comigo, tá bom? Até a próxima, meninos.